Queria que você falasse um pouco da história mesmo, de como nasceu, esse tipo de coisa, assim, se era um projeto, você sempre foi meio envolvido com isso daí, como que foi sua história, assim, com automobilismo, esquece de Fueltech, vai. É até legal, acho que a gente reviver e falar contigo, especialmente porque tu é bem mais velho que eu, né, nessa história. Eu sou um pouquinho só, mano, apesar de não ter nenhum cabelo branco. Mas é legal porque eu acho que tu sempre foi uma inspiração, né? O Drax Brasil, a gente é o que o cara olhava e sempre, por mais de 20 e poucos anos, deve ter quase 30 anos o Drax Brasil, né? E literalmente a Fueltech nasceu de uma ideia assim no início da faculdade de fazer um controlador de um bico suplementar, um pulsador de bico, literalmente, né? Para controlar um carro turbo com carburador e botar uma injeção suplementar, que era mais ou menos como é que se fazia na época, né? Lá por década de 90, né? Mas você já tinha carro fuçado? Como que não, foi? Cara, meu primeiro carro que eu fiz alguma coisa foi um Vectra GSI, que lá em 99, assim, 2000, que foi assim, eu tinha logo 18 anos, mas eu não tinha, assim, eu não tive acesso a participar, assim, antes dos 18, 19 anos, em qualquer tipo de competição, esse tipo de coisa. Eu só lia revista e acompanhava a internet, estava recém-nascendo. E eu estava na faculdade quando eu comecei a literalmente me ligar mais, tipo de coisa, visitar, ficar nas oficinas. Eu me mudei de Santa Cruz do Sul para morar em Porto Alegre para fazer faculdade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Engenharia Elétrica, e aí comecei nas oficinas, comecei a fazer amizades com um monte de pessoas. Aí até estava brincando, em 2001 foi o primeiro festival que eu fui, de VASP ainda, me lembro certinho ainda, peguei o avião junto com os amigos ali, assistir o festival, mas não tinha nem muita pretensão assim, e não sabe o que vai acontecer, né? Praticamente a vida te leva, né? Só tem que saber mais ou menos que lado tu quer ir. E aí em 2001, literalmente eu comecei a fazer um projetinho de fazer um controlador desses de bico, uma coisa realmente bem simples assim, não tinha, como eu disse, nem muita pretensão. E a gente foi, em 2002, eu literalmente consegui fazer uma coisa que funcionasse já num carro de um amigo. E aí depois disso a gente até brinquei que eu fazia tudo no quarto do apartamento, né? No quarto que eu morava para fazer a faculdade. E aí eu comecei a fazer um produto, aí fiz com um outro amigo, aí botando no carro do outro amigo, quebrou o motor, entortou a biela lá, porque deu um calço hidráulico, foi um caos lá. Até praticamente aí desisti por um tempo assim, continuei fazendo faculdade, trabalhava na universidade mesmo lá, num dos setores. E depois encontrei um outro colega que também era interessado e a gente começou a fazer mais as coisas. Literalmente em 2013 a gente conseguiu, ficamos 1 ano e meio trabalhando e fizemos a Turbo Pro, que foi a primeira injeção da Fueltech, digamos assim. Ela era suplementar, não controlava a parte de aspirada do motor, né? Era mais ou menos o padrão que se tinha, todo mundo tinha um carburador, uma Weber lá, e a gente botava. E aí a gente conseguiu naquele ano botar em 4 carros, que foi pro festival, e até foi muito legal porque a gente ganhou a Turbo A, e com o Reinaldo, com o 22 lá, o DTA na época. Sim. E teve também no caso do Leonardo Garcia, né, que era o Passat, aquele dele famoso. O Chevette do Alexandre, que é na força livre traseira, um Chevette azul, tubarão, muito bonito assim. Sim, lembro. E no carro do Dado, do Ardo Tyson, né? Sim. São todos eles eram amigos de Santa Cruz também, né? O Reinaldo também é de Santa Cruz. E aí a gente montou esses 4 carros e foi pra Curitiba, e eu me lembro direitinho, assim, peguei um protótipo do produto, assim, botei embaixo do braço, uma caixa de sapato e vambora. Uma bateria de 9 volts, e eu fui de box em box pra mostrar o produto. E aí as pessoas que mais, tipo assim, que nos receberam, tipo assim, foi o Kaká, o Sandro Bruno, o Marcão da Flash e alguns outros, o Pezão da Steel, os outros preparadores que já eram muito famosos na época, assim. E daí começou assim uma abertura onde é que a gente começou a desenvolver o produto. Aí 1 ano depois a gente conseguiu ter ele já controlando o motor completo, que foi meio que um avanço assim, né, na arrancada, e depois a gente foi fazendo ignição. E essa parte assim do desenvolvimento, 17 anos depois, a gente está aqui sentado nessa mesa aqui, parece que foi ontem, né? Pode crer, né, mano? Eu tô velho já, mano. Eu sou da época da bomba, não tinha nem bomba elétrica, que a gente pressurizava a bomba, vinha num kit. Você não é dessa época, não? Não, eu não sou. Não tinha nem bomba elétrica. Então
E até isso daí é uma evolução assim que nem na própria arrancada, puta, 2Z era o must do negócio. Aí depois o Flavinho da Ancona começou a usar Weber lá, que também ficava, não, Weber para turbo não funciona. Aí ele começou a andar e começou a ganhar, foi 5 vezes campeão, 6 vezes lá. Aí todo mundo foi pra Weber, né, mano? E aí começou a vir a injeção, depois da Weber, e tudo com a cabreiragem, né? Tudo que é novo o pessoal fica, né? Não, eu acho até assim, talvez um dos desafios mais difíceis que a gente teve foi provar que um Opala podia ficar melhor de injeção do que de carburador. Porque tinha negócio de cilindro gêmeos, aquilo ali, que não, isso daqui não funciona. Demorou anos, décadas assim, até que conseguiu se ter resultados assim. Até porque assim, o carburador no Opala é acertado à perfeição, né? Tipo assim, carro, não dá pra... Daqui não sai mais nada, né? Não, e a impressão que se tinha era que realmente era muito difícil. Foi muito difícil mesmo a injeção conseguir superar o carburador no Opala. E esses desafios eu acho que é legal, eu até brinco assim, cara, cada dia é um desafio, assim. Não importa se é no primeiro dia da empresa, se é ontem, todo dia a gente tem um desafio, todo dia a gente quer desenvolver uma coisa nova, todo dia a gente quer fazer uma coisa nova, todo dia a gente tem um problema para resolver, todo dia. Então essa coisa eu acho que é o que motiva a gente, sabe? Então eu digo assim, às vezes quando a gente fala da história, a gente fala às vezes muito dos fatos, mas o legal é continuar motivado para trazer, para desenvolver, para crescer, para ter novos desafios mesmo. Eu acho que isso é o que tem nos motivado nos últimos anos, desde o início, na verdade, a tentar fazer o diferente, tentar mostrar, né, que a gente estava comentando antes, fora do vídeo ali, quão difícil é chegar num ponto que o produto é respeitado mundialmente, ou que tem um produto realmente tecnicamente e com resultados muito bons. Mas parece que até legal, daqui a pouco tem gente que vai assistir, que tem aí 18 anos, o cara não conhece toda essa história que tu está me contando antes da gente, o que a gente passou. Eu tipo, né, eu sou da época do 2Z, fui da época da Weber, usava 245 lá deitada com turbo, isso daí em 90, tipo, só dava problema, né? Eu tinha que desligar as bombas pra chegar lá no farol, a hora que você ia largar, que você ligava as bombas aqui, entendeu? E era tudo complicado, né? E o sonho da gente era, quando tudo que eu sei de arrancada eu aprendi assim, naquela época assim, com revista americana, Turbo Magazine, né? Tipo, e mesmo nessa época aí, que a injeção existia, a eletromotivo, não sei nem se existe mais e tal, né? E nosso sonho era ter um negócio daquele ali, e mesmo lá nos Estados Unidos, eles tinham receio nessa época de, a injeção é melhor, é pior, aquele Busy Ziroba lá que mexe com os Honda lá, famosos pra caramba, ele tem um QI acima da média, ele falava, não vem mais aqui nos aspirados, né, que ele foi o primeiro Honda, não sei do que e tal, ele tinha umas teses lá que não ia vir mais nada, todo mundo andava, já estava ganhando de injeção, e ele não, ele andava no carburador e hoje o cara é um dos pioneiros aí só em carro elétrico. Sim. Entendeu? Então você vê como que o negócio muda, né? Tipo, o cara lá que ele tinha um QI, tem um QI acima da média e ele não acreditava que a injeção ia superar o carburador, né? E você vê que tudo vai mudando, né? E a gente não para, né? Não para. Eu acho que hoje, assim, a gente olhar para trás, como eu disse, começamos no pulsador de bicos, até por alguns usado pejorativamente esse apelido, por outros eu acho que é um elogio, porque na verdade a gente começou literalmente brincando na faculdade, com um negócio que não tinha nenhuma pretensão de ser um produto, né, a chegar a um ponto hoje que a gente se orgulha de ter resultados internacionais, resultados no Brasil, em todo mundo, assim, de que o produto realmente a gente conseguiu atingir um nível assim de respeito até pelos americanos, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que motiva bastante e pra gente mesmo precisou buscar novos desafios, precisou buscar assim, não vamos se contentar se as pessoas falam que não dá ou se não deu certo, vamos tentar de novo, vamos tentar melhor, vamos aperfeiçoar, vamos trabalhar mais duro. Acho que esse é a corrida do dia a dia, assim, todo dia tem que saber que pode melhorar um pouco mais, em qualquer que seja o aspecto, assim, seja técnico, seja empresarial, seja como imagem, seja como resultado, todo dia dá para melhorar um pouco. Eu acho que se a gente imprime isso assim no dia a dia e trabalha sério, trabalha
honestamente trabalha com um grupo forte, assim, com pessoas competentes e se associa com pessoas certas, eu acho que a gente atinge os resultados. E uma coisa que eu admiro na Fueltech é essa paixão por arrancada, porque eu sou um cara que sou até assim, meio que, sei lá, é difícil falar, mas eu só gosto de arrancada, assim, puta, eu gosto de carro fuçado, puta, é legal um carro de circuito e tal, puta, ver um Corvette lá andar em Le Mans, beleza, mas o meu negócio é arrancada, sabe? Então e eu vejo que tem uma veia mais forte a Fueltech, e agora eu estou entendendo por quê, porque puta, começou lá em Santa Cruz, lá com o pessoal da arrancada, que eram seus amigos pessoais, né? Então por isso que ela nasceu na arrancada, então é por isso que ela é diferente da maioria, onde que eu falo das americanas, que eles vieram para a parte do circuito mesmo, né? Eu acho assim, e não tem assim, não falo atenção, mas um carinho diferente que a Fueltech tem com a modalidade que é aquela que eu gosto, né? Eu trabalhava com farmácia, eu era vendedor eu tinha uma farmácia, eu aplicava injeção, vendia sal de fruta para os caras e tinha um carro de arrancada, um Força Livre. E aí eu parei com tudo, fui trabalhar com arrancada, trabalhei em revista, na Ancona, porque eu fui trabalhar com aquilo que eu gostava, né? Então eu sou meio suspeito para falar de arrancada, porque eu larguei tudo que eu mexia, que não tinha nada a ver, para trabalhar com aquilo que eu gosto. E eu vejo que, até com o pessoal que trabalha aqui, eu conversei, o próprio Christian, eu não sabia que ele tinha um passado assim, de mexer com arrancada, com isso daí. Puta, não, eu ia aqui sozinho assistir Tarumã, lá não sei aonde, ficava lá jogado lá e tal, tipo. Então eu vejo que o pessoal é envolvido mesmo com a modalidade que a gente curte, né? Que é o Dragster Brasil, né? O Dragster Brasil, até às vezes o Felipe fala, pô, a gente vai falar disso, tem que falar alguma coisa fora, né? Mas o que a gente gosta mesmo, o Felipe mesmo, quando ele começou a trabalhar comigo lá, ele era um menino, ele tinha 14 anos. Ele ainda parece, né? É isso aí, mas era um pivetinho lá, mano, um pivetinho fissurado em computador, né, mano, que sabia tudo, eu não sei, até hoje não sei nem mandar e-mail, né, mano? E ele começou comigo com isso aí, assim, curtindo mesmo aquilo ali, né, mano? Ele ia com o The Barba, né, o famoso... Sim. O The Barba levava ele no colo lá, praticamente, lá pra arrancada, né? Então a gente nasceu disso daí, viu toda essa mudança aí, né, e esse reconhecimento, né, lá fora, né, meu filho? A arrancada é Estados Unidos, assim, é um espelho pro mundo inteiro, né, pro Brasil, né, pro mundo inteiro, tipo... que nem eu tava dizendo, se a gente... A arrancada no Brasil, ela começou na década de 90 com... Não, desculpe, na década de 90 começou muito antes, mas acabou de mostrar a foto de 58, você viu? 58 Mas eu acho que em 80 e 90, assim, teve um crescimento grande no Brasil, acho que Curitiba sempre foi pioneiro, mas ainda assim era meio... ela não era considerada nem um automobilismo, né? Assim, acho que faz poucos anos atrás que as confederações praticamente oficializaram isso, né? E hoje ainda eu sei, porque eu trabalho com o pessoal da federação e tal, e o pessoal olha a gente com os olhos meio ruizinhos, assim, sabe? Só que isso tá mudando, né? Acho que o que está fazendo mudar é o seguinte, na minha opinião, o avanço tecnológico que teve na arrancada, ele é incomparável com qualquer outra modalidade de automobilismo. Hoje um carro de arrancada ele pode chegar a demandar muito mais controle, né, em controle de motor especialmente, em gestão de potência, em atingir limites do que um carro em outras categorias. Estou falando mais em controle de motor. Então tu consegue hoje fazer assim, olha as potências que a gente está tirando dos motores. Pega um motor de Opala, hoje tem, eu arrisco dizer que a gente está passando chegando nos 2.000 cavalos no motor de Opala. Enquanto que há 10 anos atrás a gente lembra que se dizia que 1.000 cavalos quebrava o bloco, né? Hoje os caras estão com o bloco original e 2.000 cavalos. Exatamente. Só que claro, o que avançou? Avançou toda a mecânica, avançou junto com a eletrônica, e a gente nem sabe quem ajudou mais quem. Porque tipo, a mecânica só podia avançar porque teve dados da eletrônica e controles mais precisos e sondas mais específicas, ignições mais fortes. Teve uma série de evoluções da eletrônica, do controle, coisa que é recente. Em compensação, os preparadores conseguiram fazer uso dessas informações e aperfeiçoar o motor para achar os pontos fracos, né? Porque se você pegar o próprio motor AP
Que é ele há 20 anos atrás, o miolo do motor, pistão, biela, tal, é o mesmo de hoje. Sim. É o mesmo, não mudou nada. Até comando é o que muita gente usa hoje, que tira 1000 cavalos. O que mudou? A injeção e a turbina. O tamanho da turbina. Exato. Do resto não mudou nada. E dos 350, 500, o pezão era um dos recordistas da época lá, era 500 cavalos, 550, assim, aquele, nossa, saía em tudo quanto é revista e tal, né? Hoje é 900, é o meia boca, né, mano? Tipo, imagina, né? Entendeu? E não mudou o miolo do motor, o cabeçote. É a mesma receita de sempre. Se pegar um motor que andou naquela época ali, colocar tudo, ele vai vir os 1000 cavalos do mesmo jeito. Então é a eletrônica mesmo que... acho que hoje em dia, uma coisa que a gente diz até assim, hoje, nos orgulha também assim, a gente é praticamente a única empresa no mundo, não vou dizer com certeza, mas eu acredito que sim, que consegue ter 100% da eletrônica de um carro de arrancada, pode ser Fueltech. Tipo, a gente faz desde controle de injeção e ignição, que já não é o mais importante, digamos assim, que é o básico da história hoje, né? Controlar o combustível e ponto é quase o básico da história de um carro de arrancada. Hoje talvez é mais importante que isso, é controlar tração e controlar resultado, e aí inclui boost controle de tração, controle de empinamento, controles two-step, desde two-step da saída, burnout, e para o Datalogger, que também se transformou na ferramenta hoje, assim, é quase tu viver sem GPS hoje, por exemplo, assim, como é que tu vai te virar numa cidade. E da mesma maneira a eletrônica vem avançando, e o que eu acho que assim, o nosso desafio é buscar novas tecnologias que podem se aplicar para esse tipo de coisa. Então todo quem acompanha aí sabe que a cada 2 meses a gente lança uma atualização com 50 novas funções, a gente tenta inventar coisas, tenta fazer novos produtos, tenta fazer maneiras melhores de fazer a mesma coisa, mudar, às vezes tem que sair fora da caixa, assim, dizer assim, não, peraí, por que a gente está fazendo daquela maneira, vamos fazer diferente, e tentar, e aí entra assim, acho que essa parceria com tanta gente que a gente tem que gosta de testar coisa nova, que gosta de dar ideia, e a gente tem que, para nós é excelente escutar e ter as ideias, e o bom é o seguinte, a gente escuta a ideia do cara aqui do Racha Tarumã, a gente escuta a ideia do cara de Santa Cruz, a ideia do cara dos Estados Unidos, e o legal é o seguinte, às vezes tu conhece, quanto mais tu conhece, mais tu vê que a ideia pode vir de um lugar menos esperado. Às vezes o cara, o americano, aquele que é 5 anos campeão da NHRA, é o cara que é o menos que vai trazer uma coisa nova, ele só está acostumado a fazer o mesmo feijão com arroz e ele não consegue sair daquele caminho dele. Sair da caixinha dele. Então, e aí uma coisa que é legal nos últimos anos, nos Estados Unidos mesmo, foi a gente conseguiu mostrar formas diferentes e aí foi muito jeito brasileiro, aprender com o brasileiro aqui. Porque o talento do mecânico brasileiro, do preparador brasileiro é incomparável. Tipo, o cara aqui tem que fabricar as peças, tem que inventar, ele tem que descobrir, ele tem que fazer de começar o chassi até acertar o carro. O americano ele não tem essa visão, ele tem muito mais fácil as coisas, então ele pega o chassi de um cara, o motor do outro. Ele é mais quadrado, digamos assim. Contrata um cara para acertar e aquele pacote é que funciona, e aí são poucos que são os disruptivos, assim, que são os que saem da linha tradicional. Só que em geral, o outro dá tão certo, existem receitas tão prontas lá, que é difícil o cara sair fora. E já o brasileiro não, ele não, tipo, vai montar um motor AP de 1.500 cavalos, tem que descobrir. Ninguém vai te dar exatamente a receita, como é que não quebrar, onde é que não quebrar. E mesmo se tu usar a receita do cara do box do lado, ela não se aplica para ter o carro muitas vezes. Então o brasileiro ele realmente desenvolveu o brasileiro está sempre inventando moda, que nem o próprio Wilson lá, ele fala, não, o carro tem 3 TT, canhão, tá bom? Tudo diferente. Cada um com... Não tem nada a ver um com o outro. Aí eles usam isso como laboratório, até o Wilson estava me falando, ó, pô, esse mês aqui a gente vai testar no carro de fulano, aí na próxima prova de fulano, no outro de fulano, aí depois começa a aplicar quer dizer, e essa rotatividade aí é de laboratório mesmo, né? Um exemplo disso aí é o seguinte, o próprio carro do grandão, né, nos Estados Unidos lá, o ProMode dele. Quando ele começou a correr na ProMode há 2 anos atrás, ele simplesmente pegou todo um projeto americano lá e sem questionar, foi inclusive assim, usa um magneto de ignição, usa tudo como eles estão, claro, de Fueltech, mas no formato tradicional lá. Aí, ao longo dos anos, a gente começou assim, cara, mas olha só, quem sabe vamos tirar esse magneto, vamos botar uma ignição, só que o carro é tão bom, tão constante, que sempre tem medo de trocar, né?
E agora, por exemplo, esse ano que o grandão vai começar, a gente... E lá o pelo é nos milésimos de segundo a disputa, né? Então acho que por isso também que eles são receosos em testar, né? Porque se você baixar meio segundo, você saiu fora da competição, né? E no caso da ignição é um desafio muito grande para nós pegar um produto que nem a FT Spark, que é um produto desenvolvido aqui no Brasil, por exemplo, e querer concorrer contra uma MSD que tem há 50 anos líder no mundial, no mercado, os caras estão há 50 anos acostumados com aquilo, e assim, precisou assim, inúmeros carros, assim, literalmente, o carro do grandão, para ter uma ideia, a maneira que a gente conseguiu de convencer eles a usar, eles fizeram uma instalação completa da FT Spark, completa do magneto. Foram para a pista em janeiro, e literalmente deram uma passada com cada um, deram várias passadas com o magneto, depois trocaram para a FT Spark passada, voltaram com o magneto, testaram, voltaram para a FT Spark, para tipo assim, concluir. É isso aí mesmo. Podemos agora, mas assim, para chegar nesse ponto demorou mais de ano para conseguir o nível de confiança. Então, por exemplo, o americano, para dizer que ele está aprendendo com o brasileiro é um orgulho muito grande, sabe? E agora, até a forma, hoje em dia, se a gente chega, por exemplo, para as equipes que trabalham com a gente lá e fala alguma coisa, quem sabe nós estamos lançando um produto novo, vamos testar, vamos botar, já mudou a conversa. Os caras já começaram a ver a visão brasileira da coisa. Então é legal que a gente está imprimindo literalmente uma visão brasileira no mercado mundial da arrancada. E o reconhecimento até para mim, que não sou da Fueltech, não tem nada a ver, só gosto de arrancada, e você vê que o pessoal trata a gente diferente justamente por esse reconhecimento. Tipo, você chega lá, você é lá da arrancada, eu já vi os carros brasileiros e tal, e fora a Fueltech tem outras empresas também que fizeram essa história, né? Mas esse reconhecimento que a gente não tinha, esse respeito, né? Sim. De falar, a gente não é mais aquele que antigamente a gente ia comprar peça lá fora, o cara vai andar no meio do mato lá, só tem índio no Brasil e tal, né, mano? É futebol e mais nada. Hoje não, hoje eles já têm um respeito, já sabem que a gente tira leite de pedra até, né? E uma coisa que ajudou muito também foi o Velopark, por dar uma pista com condições para mostrar resultados, né? Porque é muito difícil ter um carro bom numa pista que tu não consegue mostrar o resultado. E até acho que quando a hora que a pista do grandão liberar, cara, vai ser uma segunda revolução nesse mercado, porque aí pega no centro de São Paulo, vai dar a oportunidade de aumentar tanto a competição. Realmente, assim, tá todo mundo esperando, muito ansioso para isso. Nem me fala aí, não é de hoje, hein? Não é de hoje. Mas aí é um outro assunto. Mas é legal, cara. Eu acho que dá uma alegria muito grande a gente às vezes parar e bater um papo aí com um cara que é mais velho que a gente, da arrancada aí. Pouco, né, mano? 48 anos, mano, eu tô velho já, mano, tô velho já, quase 50, hein? Aprender isso aí, é legal aprender assim, porque às vezes tu tá na correria do dia a dia, tu não consegue sequer realizar o que aconteceu no passado. Às vezes a gente brinca até, por exemplo, ano passado acho que a gente teve 250 vitórias. Nós ganhamos 250 categorias, digamos assim, eventos nos Estados Unidos com N carros. E aqui no Brasil, quantas vezes a gente, por exemplo, quantos carros, quantos recordes, toda vez que tiver uma prova é sempre no estado, e às vezes a gente esquece de até documentar e mensurar isso daí, e mensurar quanta coisa positiva a gente tem conseguido ver, e a gente fica envolvido no dia a dia e não para revisar o passado, sabe? Acho que esse ano, a gente está completando aí 15 anos oficialmente da Fueltech, então é um marco bem importante, assim, a gente quer celebrar isso aí, sabe, inclusive para justamente mostrar essa alegria que a gente tem de ter todas essas oportunidades de estar fazendo algo novo, algo diferente aí no Brasil e no mundo inteiro. Eu agradeço aí vamos dizer assim, a contribuição da Fueltech para a arrancada, sabe? De gostar daquilo que eu gosto também, que o Felipe gosta e que o Dragster Brasil procura mostrar para todo mundo, que é justamente essa paixão pela arrancada mesmo, sabe? O reconhecimento também de mundial, sabe? Um negócio que eu voltando lá atrás, o meu sonho era ter uma injeção americana. Hoje o meu sonho é mostrar para o americano que eu estou usando coisa aqui que eles estão usando lá. Você chegar lá e falar, isso daí, isso daqui você faz assim, o Felipe lá que manja mais que eu isso daí, chegar para o americano lá e falar, isso daqui eu uso desse jeito aqui, você está usando desse jeito aí, não sei se entendeu? Então essa contribuição para a arrancada assim é um negócio que, eu agradeço mesmo, porque é um negócio
legal, que faz parte da história. Eu comecei no carburador, depois fui pro giclê em cima do coisa ali, que, na chave de seta, e foi pro pressostato, né? Do pressostato foi pro pulsador de bico, né? E é toda essa evolução aí, estamos aí e não para, né? Não para. Todo dia. Você tem uma ideia de quantas atualizações assim acontecem por mês, por ano, por dia? Não? A gente, por exemplo, só da FT500 e 600 que a gente lançou em 2015, né? Então 3 anos praticamente, a gente fez mais de 3.000 funções para elas. E, por exemplo, assim, esse ano a gente tem mais ou menos 6 lançamentos para serem lançados. Inclusive não podemos falar detalhes, mas ou seja, são coisa nova aí. São coisas novas, e tu sempre tá... E abrir um leque de produtos justamente para você ter um desenvolvimento maior, tipo a bobina, cara, assim, aquilo, você consegue amarrar mais, assim, que eu digo ter um controle melhor do que você pode usar de mais daqui e de mais dali, né? Cara, porque na verdade, assim, para fazer o resultado, um carro de corrida ele tem 1000 condições, para não dizer milhares. Ele tem 1000 coisas, se as 1000 coisas não estiverem corretas, esse carro não vai dar o melhor desempenho. E o que a gente tem visto é o seguinte, a eletrônica ela pode gerenciar tudo praticamente no carro, e cada vez mais tu consegue agregar outras coisas, resolver outras coisas. Então a nossa ideia é a seguinte, a gente olha para o carro como um todo, assim, seja uma peça mecânica, seja uma peça eletrônica, seja uma forma de controle, a gente olha assim, o que está impedindo esse carro de ser mais rápido, o que está fazendo quebrar o motor, o que está... E aí, cara, aí desenvolve função, desenvolve produto, desenvolve... E é aquilo que você falou, tipo, a eletrônica, ela vai muito mais além de motor e alimentação, digamos assim, né? Esses dias a gente tava falando de pista com o Felipe lá, mas a pista de coisas, quanto tem de frenagem, quanto tem de inclinação. Eu digo, peraí que eu vou olhar no meu log que eu já andei nessa pista. Ele, tem 20 graus de inclinação. Em 30 segundos ele me passou a metragem da pista, quanto tinha de inclinação. Eu falei, mas onde você viu daí? Não, é porque a FT600 tem e tal, me explicou. Eu falei, caramba, eu nem imaginava. E tipo uma informação precisa sobre uma área externa. A gente não tá falando de carro, né? Então você vê como que vai muito além do que a gente imagina para você ter esses resultados que a gente tem hoje, né? Eu acho que se a gente olhar para o passado, assim, for ver, a palavra é ser disruptivo, eu acho. Tu não acreditar que tu pode fazer alguma coisa diferente para melhorar alguma coisa, ou para resolver um problema. Então eu acho que assim, a gente tem que primeiro assim, olhar o que nós queremos melhorar, o que não está bom, o que está ruim, o que quebra, o que não, faz o carro não andar bem, o que a gente pode fazer para melhorar isso aí, que tipo de controle, que tipo de produto, que tipo de mudança, e às vezes tem que sair fora completamente e repensar. Então, que nem tu falou, hoje a gente pensa assim, vamos desenvolver uma bobina, vamos desenvolver uma ignição, vamos desenvolver um sensor. Por exemplo, semana passada a gente estava testando uns sensores de altura laser, por exemplo, novos, que demorou muito tempo para a gente conseguir desenvolver, que é justamente para evitar que o carro virar para trás e controlar a tração. Então isso é uma das coisas, assim, controle de tração, gerenciamento de potência, tem assim inúmeras novas oportunidades, assim, e o legal é o seguinte, quanto mais a gente se insere no meio, quanto mais penetrado está dentro do meio, mais tu consegue enxergar como dá para melhorar. Então, por exemplo, assim, os caras dizem, mas o carro chegou no limite. Essa história eu já escutei por 17 anos e nunca chegou no limite. Tipo assim, sempre tem alguma coisa para melhorar, e às vezes o cara, vou dar um exemplo assim, quando o TT virava 10,5 lá com, acho que o Mansteg, né? Que era recordista com o Ômega ou com o Opala, né? Isso aí. Eu até brinquei com o Guilherme e o Emiliano, cara, vocês vão entrar nos 9. E foi lá, dito feito, entrou nos 9. Aí disse, prepara que o próximo é os 8. Ele, não, tá louco, isso é impossível. Alguns anos depois, pista melhor, carro melhor, tudo melhor, 8 segundos. E aí nos 8, meu Deus, 7, não, esquece. 7 baixos. Cara, tá no 7.4. Tá no 7.4, né, não tá? Ou 7.5? Acho que menos até, né? 7.3, não sei. 7.3, eu acho, E talvez no momento que esse vídeo sair já vai estar nos 6 segundos. Então, cara, a evolução é infinita. É infinita porque não pode se acomodar com uma coisa. Sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Então, é isso que a gente busca, sabe? Não importa o que precisa fazer, a gente vai
procurar avançar e melhorar e fazer cada vez produtos mais avançados, produtos melhores, e não só isso, mas ter certeza que eles são bem aplicados, porque nós já temos um produto muito bonito na prateleira que na prática não funciona, então a gente se preocupa não só com isso, de estar na pista, estar junto, estar querendo resolver, cada problema é uma coisa que a gente toma como pessoal para resolver e ajudar, então acho que essa paixão impressa assim, em toda a equipe é o que faz a gente ter uma equipe vencedora e estar felizmente tendo a oportunidade de estar mostrando mais resultados. E o que a gente espera é que esses 15 anos só sejam no mínimo um terço da nossa história. A gente quer hoje já está em quantos países? Você tem uma conta de... A gente tem assim, revendedores oficiais em mais de 40 países. E a gente tem assim, unidades mesmo nos Estados Unidos, tem unidade na Argentina, menores assim, Uruguai, e a Austrália, a gente está bem estruturado já, alguma coisa no Oriente Médio, na Europa. Então a gente já tem assim, vários lugares, assim, mas assim, o plano é infinito. É isso aí. Não dá para parar nunca. Parabéns e continue representando o Brasil e a nossa arrancada cada vez mais aí com... Estamos juntos, se a gente tiver força, apoio e vontade, a gente não vai parar nunca. É isso aí, é isso aí. Tem que, e tecnologia é um negócio que você é o que você falou, não existe limite, né? O primeiro exemplo é o seguinte, os próximos 5 anos vão evoluir que nos últimos 15. Só pensar nessa regra aí que tu vai ver como as coisas vão avançar. Então a mudança é muito grande, bem surpreendente, a gente vai ver muita coisa nova aí muito em breve. Aí, parabéns. Obrigado pelo Dragster Brasil também, acho que sem vocês aí a gente não estaria aqui também, não só por incentivar, por servir de inspiração, e acho que eu digo assim, isso é uma caminhada junta, uma história conjunta, assim, é legal ver a história do Brasil na arrancada, e isso engloba tanta gente, cara, assim, se eu pudesse citar todo mundo que a gente vê, que contribui das suas maneiras, seria impossível listar num livro. E a arrancada mesmo, que é um negócio que veio sempre da marginalidade, de racha, esse tipo de coisa, então é um negócio que a gente teve que lutar mesmo para chegar nesse nível que tá, né, meu? Você é mais novo um pouquinho que eu, né, mano? Uns 2 anos. Mas o negócio era triste mesmo, sabe? De ser... E o pessoal quando começou na marginalidade mesmo, né, meu? Putz, mano, grandes nomes como César Degréias, esses daí, começaram na Marginal Pinheiros lá, né, mano? Vai longe também. O Tchê Caveira lá, que é o pai do Dalmo lá de Curitiba lá, putz, era o maior rachador que tinha lá em São Paulo. Lá no mundo inteiro, nos Estados Unidos, como é que começou o Corridas Proibidas lá, né? É isso aí, e o pessoal pensa que aquilo ali é fake, mas pode ser fake hoje. A gravação, mas aquilo ali é a vida dos caras mesmo, eles começaram dali, né? Aquilo ali eles dão o retrato daquilo que eles viveram e até, sei lá, se vive ainda, mas é isso aí mesmo. Puta, não adianta não, mano. Todo mundo nasceu ali. Puta, eu já aprontei pra caramba, né? Hoje a gente tem mais responsabilidade e tal, não aconselho ninguém a fazer essas coisas, mas a gente saiu disso, até porque não tinha onde andar, né? Hoje tem Velopark, tem isso, tem aquilo, tem um monte de lugar pra você ir, tem os Interlagos, né, os rachão, né, pra gente que gostava de fazer racha, puta, hoje você vai fazer racha, você paga R$100 lá e, puta, então tem essa geração aí é mais privilegiada do que a minha, né, mas vambora, né. Realmente. É isso aí, mais uma vez obrigado aí. Obrigado, cara, valeu. Parabéns.